Pessoal, no vídeo de hoje vim trazer a segunda parte das coisas antigas que a minha humana me contou, que foram sensações na época e algumas existem até hoje. E o primeiro é o rádio, que chegou no Brasil em 1923. Na época, era o único meio de comunicação. Esse meio de comunicação possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinais eletromagnéticos. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. Minha humana me falou que o meu avô ouvia músicas, jogos de futebol e notícias, tudo pelo seu rádio. E o segundo é o fogão, que na Revolução Industrial passou a ter um aspecto mais parecido com os de hoje. Suas principais características são um móvel grande, com um compartimento semi-fechado para o fogo, e várias aberturas no topo para utilizar ao mesmo tempo várias panelas. Alguns tinham um pequeno forno, eles também chamavam atenção pelo seu formato e pela cor. Ele era vendido nas cores azul, vermelho, amarelo, verde, branco e etc. E o terceiro é o galo do tempo. Ele era um meio de ver a previsão do tempo. Esse galo é revestido com sal de cobalto. Esse sal tende a absorver as moléculas da água e do ar, fazendo com que ele mude de cor conforme o tempo. Ele funciona assim: quando ele está azul, é porque o tempo está ensolarado e seco, com temperatura acima dos 27 graus. Quando ele está branco ou cinza, é porque a temperatura está entre 17 e 26 graus. E quando está rosa claro, é porque o tempo está frio, abaixo dos 15 graus e com chuva. E o quarto é o Nokia tijolão. Foi muito usado antigamente. Suas principais características eram mandar mensagem e fazer ligação. Ele era um aparelho que tinha um peso considerável, muita resistência e durabilidade. Outra característica marcante em alguns Nokia tijolão era o jogo Snake, o famoso jogo da cobrinha, que divertiu uma geração. Em outros Nokia tijolão, apresentava uma antena externa, coisa que não vemos nos aparelhos celulares de hoje em dia. E comparado com os aparelhos celulares de hoje em dia, o Nokia tijolão tinha uma bateria que durava por muitos dias. Devido a todas essas características, até hoje ele é considerado um dos celulares mais vendidos no mundo, chegando a ultrapassar 200 milhões de unidades vendidas. E o quinto é o batom moranguinho. Esse batom marcou a infância de muitas meninas. Em meados dos anos 80, esse era um luxo das crianças, tornando-se um clássico dos cosméticos. Esse batom era em formato de morango e possuía duas cores, de um lado rosado e do outro vermelho. Esse batom era tão irresistível que algumas crianças acabavam comendo ele. E o sexto é o mimeógrafo. Muito usado antigamente, foi um instrumento usado para fazer cópias de papel escrita em grande escala. Para a reprodução dessas cópias, utilizava um tipo de papel chamado stencil. Pode-se dizer que o mimeógrafo é um dos primeiros sistemas de cópias em série utilizados no ensino. E o sétimo é o minigame. Surgiu nos anos 90 e marcou a infância de muitos. São jogos eletrônicos contidos dentro de um pequeno console portátil que traz vários jogos em um só aparelhinho. Geralmente são jogos curtos e fáceis. Hoje em dia ainda existem minigames, porém de formas mais atualizadas. E o oitavo é o fliperama. Elas chegaram ao Brasil em meados da década de 1970. Existem vários tipos de máquinas de jogos fliperama, com formatos e designer variados, e também com diferentes jogos, que são eles: jogos de corridas, jogos de carro, motos, jogos de lutas, tiros, simuladores e outros. Antigamente, em vários lugares tinha uma máquina de jogos fliperama, como por exemplo em bares, parque de diversões,
shopping, salão de festas infantis e etc. E o nono é a televisão. É o aparelho doméstico mais usado no Brasil. Antigamente, nem todas as pessoas possuíam uma em casa. As pessoas se juntavam para ver na casa dos amigos. As televisões de antigamente não eram evoluídas, como agora. Por exemplo, elas não tinham controle. Para funcionar, precisava colocar palha de aço na antena e ter muita paciência. Às vezes nem assim funcionava. Todas elas eram de tubo, ou seja, muito pesadas. Para carregar uma dessas, precisava de pelo menos 2 pessoas. Outra diferença da TV de agora para a TV de antigamente é que a de agora possui uma boa resolução de imagem e também mais colorida. E o 10º é o despertador, que é um relógio projetado para alertar o indivíduo em uma hora específica, ou seja, despertar após uma noite de sono. O primeiro relógio despertador foi criado em 1847 e foi se popularizando décadas depois. Por muito tempo, ele foi muito útil na vida das pessoas. Hoje em dia, algumas pessoas ainda têm. Porém, a presença do despertador nos celulares fez com que os despertadores de antigamente ficassem um pouco esquecidos. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!